temática, os conceitos de participação popular na empresa Brasil de Comunicação. E a gente retoma também algo que eu fui recuperar quando eu vi a contagem, né, do evento, que em 2018, com a morte do professor José Marques de Mello, que é fundador da Socicom, dos fundadores da Intercom, que o fórum era para ter o nome dele, aí teve em 2018, depois a gente não conseguiu retornar, enfim, de outras coisas. Então a gente volta também com essa homenagem. A proposta da Socicom, né, uma das preocupações, na verdade, da Socicom sempre foi que, além de a gente fazer a mobilização para os espaços ligados à participação acadêmica, científica ou social, então, sei lá, estava ontem resolvendo coisas de dados, documentos relativos à inscrição da Socicom para o processo eleitoral do Comitê de Estudo da Internet no Brasil, toda a questão relativa que a gente vai discutir hoje, o sistema de participação popular e social para a Empresa Brasil de Comunicação, desde o Fórum eh, em defesa da Empresa Brasil de Comunicação e da comunicação pública, enfim, Rede Nacional de Combate à Desinformação e as outras representações científicas, né, comitê de assessoramento do CNPq, da CAPES, enfim. Tudo isso, uma das preocupações que a gente tem é que a gente possa também ter o retorno de quem a gente auxilia nesse processo de votação, né? Então, nessa metade final de gestão, mas a gente já tinha feito de certa forma no ano passado, da Socicom, a gente queria muito abrir o espaço para que as colegas, né, os colegas que participam desses espaços representando academicamente as nossas entidades de pesquisa que possam falar também, né, de como foi o processo, quais as dificuldades, né, qual o que tem de potencial quanto a isso. A gente fez isso para o CA do CNPq, em parceria com a Compós, né, a gente fez isso também na mudança em relação à CAPES, enfim, né, a nossa representação na CAPES, então de ter esses espaços também não só no processo eleitoral, mas durante, para que as nossas entidades também possam colaborar de alguma forma com isso. Então, feita essa apresentação geral, hoje nós estamos aqui no fórum com as professoras Juliana Doretti e Karina Gomes Barbosa, que participaram dessa articulação, né, que a gente fez um ano e meio atrás, né, num final de ano, assim, para conseguir gerar candidaturas, inclusive que seguissem determinada expectativa sobre comunicação pública, né, a partir do investimento estatal. Vou fazer uma apresentação das duas já agora em relação às palestrantes, e aí depois a gente começa. A Juliana Doreto é vice-presidenta da SBPJ, que é a Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores em Jornalismo, tendo sido diretora administrativa de 2023 a fevereiro de 2026. É doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, com pós-doutorado em Ciências Sociais, Infância e Juventude pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, né, CLACS. É mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo e tem graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo também pela USP. É docente, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação e no curso de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. É co-líder do grupo de pesquisa GPROD, na Escola Profissionalização Docente e Seus Fundamentos, da PUC Campinas, e membro do grupo GENTES, Escola Formação em Políticas, também da PUC Campinas. Também é pesquisadora e cofundadora da Recria, Rede de Pesquisa em Comunicação em Infâncias e Adolescências, e está aqui enquanto representante eleita do Comitê Editorial de Programação da Empresa Brasil de Comunicação, a partir da indicação da comunidade científica e tecnológica. Karina Gomes Barbosa é professora do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Foi diretora científica da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, a ABEJ, no biênio 2024-2026. É editora da Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo, a REBEJ, líder do grupo de pesquisa Ponto e do projeto de incentivo à diversidade de extensão Ariadnes. Integra a rede de pesquisa em comunicação infâncias e adolescências, a Recria, e a rede Antonietas, de jornalismo, gêneros e interseccionalidades dentro da SBPJ. Fez estágio de pós-doutoramento no PPG-Com da Fafiche, da UFMG, doutor e mestre em comunicação social pela Universidade de Brasília, na linha Imagem e Som, e graduou-se em comunicação social e em relações internacionais pela Universidade de Brasília.
Então, fique à vontade, a gente combinou da Juliana começar e depois para a Karina. E aí fica à vontade para a apresentação de vocês e já agradeço novamente pela disponibilidade para a gente trazer esse retorno sobre a participação, sobre as indicações científicas nos dois comitês da EBC. Obrigada, Anderson, Karine e eu agradecemos muito o espaço, a possibilidade de falar para os colegas, né, da comunidade científica na área da comunicação sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com vários outros colegas nos comitês, né, de participação social da EBC. Então, essa nossa fala é para recuperar um pouquinho, né, do histórico do que representa a regulamentação e a criação, né, desse sistema de participação social, e também como tem sido estabelecido, né, o trabalho desses comitês, as dificuldades que a gente tem enfrentado, também as conquistas que a gente consegue também indicar até este momento. Eu vou começar aqui a falar um pouquinho, deixa eu só me acertar aqui com a apresentação, né? O que é que significa, então, os comitês? Eu vou começar com o primeiro deles, que é o Comitê Editorial e de Programação da EBC. O que é importante a gente entender é que a comunicação pública brasileira sofreu um duro golpe, assim como vários outros setores, né, com o impeachment da presidenta Dilma e a tomada de poder pelo ex-vice-presidente Michel Temer. Então, a EBC funcionava com um conselho curador bastante ativo, né, que foi desconstruído com essa mudança, né, na gestão do governo federal. E desde 2016, então, a IBC lutava para que, né, os seus trabalhadores e também os pesquisadores ligados à comunicação pública, né, e outros agentes, né, de movimentos sociais, lutava para que esse sistema de participação social voltasse a, de fato, funcionar. Então, durante o período de transição, formou-se um grupo de trabalho, perdão, voltei aqui, formou-se um grupo de trabalho que teve como função, eu estou procurando aqui, na verdade, uma tela que eu provavelmente retirei em alguma decisão que não foi boa. Mas, enfim, formou-se um grupo de trabalho com representantes da IBC, com pesquisadores, enfim, com esses agentes do movimento social, que gerou um relatório. Nesse relatório havia a proposição, né, de criação de um comitê de diversidade e também a retomada, né, desse comitê editorial e de programação, que na verdade é algo que já existia, né, na lei que estabelece o funcionamento da EBC, e ele poderia, né, fazer parte desse sistema de participação social, mas que não tinha sido regulamentado. A proposta do GT era mais ambiciosa, sobretudo em relação ao Comitê de Diversidade, sobre o qual a Karina vai falar em breve, mas o que se conseguiu, na verdade, foi o estabelecimento, então, desses dois comitês, um, então, sendo regulamentado a partir do que já existia, e um criado para que as questões de diversidade também impactassem, não é, o funcionamento da EBC do ponto de vista da participação social. Então, aqui em abril de 24, e eu vou trazer nessa apresentação várias postagens de um site chamado Ouvidoria Cidadã EBC, que foi criado, de novo, por empregados da EBC, né, funcionários da EBC e por outras pessoas ligadas ao movimento social em torno da comunicação pública, para ocupar esse vácuo, né, que ocorreu durante todo o governo Temer e Bolsonaro, até a recriação desse sistema. Então, é uma página que serve também como registro histórico de tudo isso que aconteceu. Em abril de 24, então, surge um decreto
que regulamenta o comitê editorial de programação, dizendo como esse comitê deveria ser formado, que processos, né, seriam realizados para que esses representantes fossem escolhidos e o comitê entrasse em funcionamento. O que a gente e aí entra, né, a nossa participação nesse comitê, é o fato de que a comunidade científica e tecnológica, além dos cursos superiores, né, de comunicação social, fazem parte dos setores a serem representados no COMEP, né, que é a sigla para designar esse comitê. É aí que a gente surge, então, em relação a probabilidade de fazer parte desse comitê, né? A possibilidade surge e aí, como o Anderson bem disse, a Socicom então se articula para que a gente participe dessa eleição. No CIPAD, é da mesma forma, né? A gente também tem atuação, pensando que nós também atuamos no campo, né, da comunicação pública. A formação do CIPAD é um pouquinho diferente, mas, enfim, também se entende que há a possibilidade de nós, do campo da comunicação social, fazermos parte também do CIPAD. O COMEP são 10 representantes titulares, 10 suplentes, e a gente tem a possibilidade de setor, além nosso, né, audiovisual, os veículos legislativos da comunicação, a comunidade cultural, as entidades em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, entidades da direito civil, da comunidade, né, que luta pelo direito à comunicação pública, etc. O COMEP o CIPAD, são 8 membros titulares, 8 Desculpa, suplentes. 16 titulares. 16? Opa! São 16. É que assim, a metade tem 2 mandatos, né, Karina? Isso. É isso. Metade está eleita agora e a outra metade segue por um mandato maior. Quer completar? Não. Só explicando que o CEPAD, as representações sociais são diferentes, né? Em vez da gente ter essas vagas por setores, né? Setor sindical, setor trabalhista, a gente tem por representantes da sociedade civil, né? Então, uma coisa que o CEPAD previu, por exemplo, são que 6 vagas são destinadas a mulheres, uma das vagas apenas de representantes de entidades sindicais, de jornalistas, né? E dentre essas representações gerais da sociedade civil, parte delas, né, a maioria, tem que ter entidades com comprovação, com atuação comprovada na comunicação pública. Mas é uma representação diferente. Então, você precisava ter chapas de mulheres, ou com pelo menos a representante titular mulher, a chapa, pelo menos com a representação titular de pessoas negras, uma chapa voltada à diversidade, pelo menos a representação titular, né? Então, foi mais olhando muito mais para a diversidade mesmo na formação do CEPAD. E isso impactou também o modo como a Socicom articulou as chapas, né, nos 2 comitês. Isso. Essa foi uma estratégia importante, tanto no COMEP quanto no CIPAD, porque a gente entendeu que era importante fazer, né, constituir candidaturas que dessem conta dessas exigências, de modo que a gente pudesse estar representado ali, não importa por que chapa, né, a gente criou diversas chapas, mas de modo que nessa lista tríplice, por exemplo, que o Comitê Editorial e Programação também se forma assim, as 3 chapas indicadas por votação pública tivessem as nossas representações, né? Porque a gente entendeu que nós éramos a comunidade científica e tecnológica que melhor poderia contribuir para essa discussão sobre a comunicação pública. Quer dizer, teríamos, de fato, que tomar o nosso papel, né, como pesquisadores da área da comunicação, para lá estar presentes. Então, eu trago aqui uma matéria, né, de novembro de 25, sobre o processo de inscrição e preenchimento das vagas no COMEP. E também
uma postagem da rede social da própria IBC no Instagram, mostrando que, na verdade, se tratava da reconstituição, da constituição, né, de um sistema nacional de participação social na comunicação pública. E a gente tem, então, o COMEP, o CIPAD, que é o Comitê de Participação Social, Diversidade e Inclusão, a ouvidoria e uma assessoria de participação social e diversidade, que, na verdade, compõem, né, o sistema e também se fazem presentes nas reuniões do COMEP, como a gente vai falar um pouco depois. Então, aqui foi, de fato, uma articulação política importante, que, capitaneada, né, pela Socicom, para garantir que nós estivéssemos lá a partir do que estava sendo estabelecido no decreto de regulamentação do COMEP. O CIPAD, ele tem uma legislação um pouco mais simples, né, porque ele não vem da lei, é alguma coisa que se estabelece por portaria interna. Então, mesmo a instalação do CIPAD foi mais rápida, como a gente vai poder também dizer logo mais, mas, enfim, o processo de eleição ocorreu da mesma forma. Então, aqui também trago um slide para relembrar todo esse processo. Nós, então, formamos diferentes chapas, né, no caso do COMEP e também, né, no caso do CIPAD. Houve uma reunião nossa para pensar em voluntários, né, para essas candidaturas. E nós conseguimos, então, conforme o nosso objetivo, garantimos a nossa participação, não importa por que chapa. Fomos, de fato, compor, né, as listas tríplices. Essa votação ocorreu pelo Sistema Brasil Participativo, que também foi uma inovação, né, deste governo. Se você entrar lá hoje, você não vai poder ver esse processo, que é algo sobre o qual nós falaremos um pouco adiante, porque com o defesa eleitoral, vários conteúdos, né, da própria IBC, mas também dos sites, né, do governo federal foram retirados do ar sem a gente entender exatamente por quê, vamos falar exatamente sobre isso mais tarde, mas enfim, esse processo já não está mais ali registrado, né? De qualquer maneira, a própria Intercom novamente fez essa divulgação, além de outros veículos jornalísticos, né, apontando, então, o resultado dessa eleição. As chapas, como a Karina falou, do CIPAD, mas também no COMEP, tinham que representar diferentes setores, no caso do COMEP, né, diferentes setores, né, do campo social, mas também era importante termos mulheres, pessoas negras, também era possível indicar pessoas com deficiência, né, tinha uma série de critérios possíveis, né. Era importante que as chapas conseguissem alguma diversidade nesse sentido, mesmo no COMEP, era uma preocupação, né, nesse novo sistema de participação social. A questão é que a eleição foi feita, o resultado, como podemos ver aí, foi divulgado, mas o que ocorria? A efetivação desse comitê não acontecia. A gente esperava um decreto de nomeação, no caso do COMEP. No CIPAD, como eu disse, a legislação era mais simples, mas o governo não instaurava, não instalava os comitês. Uhum. Com essa demora, o próprio movimento em torno da comunicação pública e também os colaboradores, né, os funcionários da IBC, se articularam para que a sociedade civil conhecesse essa demora, entendesse, né, o que estava acontecendo e pudesse cobrar do governo, então, a instalação dos comitês. Era um período de transição com a posse do ministro Sidônio, mas, enfim, mesmo assim, não se justificava tamanha demora. Tanto que nós fizemos uma instalação popular dos dois comitês, ou seja, fizemos uma reunião online em que, inclusive, com uma parte das pessoas presentes na UNB, né, e outras se articulando de forma online, para dar visibilidade a esse processo e dizer, olha, mesmo sem a formalização, nós estamos aqui, nós queremos fazer parte, né, desse processo de participação social, nós queremos começar o nosso trabalho. E isso acabou
dando certo. O decreto do COMEP, ele foi assinado, inclusive, pelo vice-presidente, porque o presidente Lula estava em viagem, então a pressão foi tão grande que, claramente, né, a assinatura vem, talvez não da forma como estava prevendo, mas vem na emergência, né, daí a assinatura do vice-presidente, designando, finalmente, as pessoas que compunham o COMEP. Nesse caso, então, os representantes, né, da comunicação científica tecnológica foram eleitos, né, a chapa que conseguiu a maior votação. Isso é importante dizer também, né, o governo federal respeitou o resultado, né, os grupos, as chapas, né, mais votadas foram as indicadas. A legislação permitia que outras indicações fossem feitas dentro da lista tríplice, até também uma questão de pensar na sua composição diversa, isso era uma indicação possível, o governo poderia fazer, por exemplo, indicar o terceiro colocado, se entendesse que havia ali uma representação mais adequada, mas não houve, respeitou-se, porque todas as chapas, né, que foram votadas respeitavam ou buscavam atender os critérios de diversidade. Então, a professora Cálida Emerim, da Federal de Santa Catarina, foi eleita como suplente, eu como titular no COMEP, e a professora Karina Barbosa foi indicada como titular, né, representando aqui, né, como membro, né, da SUSICOM, e a professora Karina Jans Volovitz foi indicada como suplente. Quer acrescentar alguma coisa, Karina? Só é importante dizer que a candidatura da Juliana e da Cárlida, ela é uma candidatura que ela estava, ela representa no COMEP a vaga de representante da comunidade científica e tecnológica. No meu caso, e na chapa da professora Karina, nós integramos o CEPAD como uma vaga de uma chapa de mulheres que foi articulada pela Socicom. Então, assim, não é uma vaga que estava reservada, né, para ser ocupada pelas associações científicas. É uma vaga geral da sociedade civil organizada que a Socicom organizou, articulou para que fosse ocupada por representantes do campo da pesquisa em comunicação, né? E aí nós tivemos no COMEP a gente conseguiu articular 3 chapas, né? No CEPAD, a nossa foi a única chapa articulada no âmbito da Socicom. Nós somos a terceira chapa mais votada entre as mulheres e eram 6 vagas, né, para mulheres. Então, a gente entra nessa representação. Então, como acho que esse processo mostra também como é importante a gente ficar atento não só aos processos em que as entidades elas têm uma representação específica, como é o caso do COMEP, mas de que modo as entidades científicas podem se articular para ocupar espaços gerais da sociedade civil também. Como a gente pode formar essas chapas, né? E como a gente pode articular as votações em torno dessas chapas também para garantir essa participação que no COMEP, de novo, era mais garantida, mas no CEPAD não. E no próximo mandato, isso vai ter que ser atentado, vai ter que ser levado em conta para que essa articulação continue e, na verdade, se amplie, né? Porque não há um espaço garantido no CEPAD para isso. Ele é um conselho da sociedade civil. Exato. A questão do COMEP, ela é mais estrutural. Então, ainda que outras áreas da comunicação, ou melhor, né, do campo científico, né, possam fazer parte, ter uma chapa eleita nesse setor, é esperado que nós da comunicação façamos parte, né, das próximas eleições. Como o CIPAD é um comitê, né, como o próprio nome diz, pensando na diversidade, quer dizer, diferentes grupos sociais fazendo parte da participação social, ainda que no COMEP também haja essa preocupação com a diversidade, que é importante, aqui a articulação social é de outra ordem, mas nós também podemos ocupar.
E como todo o processo de votação é por plataforma online, nós, como membros de um campo grande, com muita gente que pode fazer parte dessa votação, a gente, nós duas, né, e outras chapas também envolvidas com a eleição, pedimos votos dos nossos alunos, de outros colegas professores, das entidades das quais fazíamos parte, para nos mobilizar e garantir, né, uma votação expressiva, para que fizéssemos parte desses comitês. Então, digamos que é um caminho que, para nós, como representantes de diferentes instituições, é facilitado nesse sentido. Nós conseguimos mobilizar candidaturas que têm alto potencial, né, de boa votação para que a gente possa fazer parte disso. Mesmo assim, algo que é importante dizer, sobretudo aqui nesse campo, é que, até hoje, né, os cursos de comunicação social não têm representante no Comep. Porque eu acho que aí tem algumas entidades que podem atuar melhor, né, nesse sentido, mas o que se compreendeu é que nós, que estamos envolvidos com a pesquisa, nós conseguimos essa articulação de uma maneira mais efetiva. Os cursos de comunicação social, também por questões burocráticas, que a gente também avisou ao Comep, para formar as chapas também era uma série de critérios ali, com CNPJ, se você não tinha CNPJ, você podia entregar outros documentos, mas também não era uma coisa tão simples. Mas, enfim, de fato, o Comep ou melhor, né, acho que o sistema, né, de participação social da EBC, formado também por seus funcionários que atuam nesse campo, entendeu as demandas, tentou facilitar um pouco o processo, né, abriu novamente as vagas, mas a gente, de novo, não teve candidatura. Então, na próxima eleição, é uma coisa que a gente não pode deixar escapar, e tentar nos organizar também nas esferas dos cursos de graduação, né, para que isso não ocorra mais e que esse vácuo, né, não se faça perene, porque é importante também a gente ter a representação dos cursos de comunicação social. Claro que nós, né, Karine e eu, estamos lá sempre, né, trazendo essas questões, então o debate está sendo feito, mas a gente precisa também de colegas dessa área que ocupem esse lugar, né, Karine? Acho que é uma questão E acho que importante. é uma questão importante também, porque olhando para esse perfil dessa primeira representação nossa no Comep, no CEPAD, somos majoritariamente docentes e pesquisadoras de jornalismo. Também. Existe um perfil, né? E então há um déficit, por exemplo, de pensar o audiovisual, os cursos de comunicação na questão do audiovisual, da publicidade, de comunicação organizacional, de RP, há um vácuo, né? A gente entende que se a gente tem a Socicom, a Intercom, a SBPJ, a Compos, a gente tem essas entidades no campo da pesquisa que elas ajudam a articular isso melhor, e no campo essa ideia de cursos de graduação, a gente não tenha uma entidade, ao mesmo tempo, a gente entende que é um papel, talvez, das entidades, sim, na próxima eleição, buscar pelo menos incitar a discussão para os cursos de graduação, né? Então, por exemplo, falando especificamente do jornalismo, e da entidade pela qual eu fui eleita, né, que é a ABEG, que é a Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo. É uma entidade muito ligada à graduação, né? Então, eu acho que por esse primeiro momento, por haver também um desconhecimento do funcionamento do Comep, foi um edital o edital complementar, o suplementar, que não foi que a gente não conseguiu eleger ninguém. Ele foi até mais circulado do que o edital original, né? As vagas dos cursos de comunicação, ela não estava muito clara. Então, eu acho que isso foi um primeiro exercício e um primeiro aviso que essa eleição mal sucedida deu pra gente, de que na próxima eleição, como não há essa esfera natural das entidades de cursos de graduação em comunicação, talvez as entidades de pesquisa possam, não capitanear o processo, mas pelo menos fazer a provocação pública, para que haja essa mobilização. E para que a gente pense, inclusive, em termos dessa diversidade de representação no âmbito da comunicação. Que hoje, por questões diversas, né, que se cruzaram, são
por exemplo, pessoas majoritariamente de cursos de jornalismo. Ainda que as nossas pesquisas elas possam ser transversais, e elas são em muitos momentos, eu não tenho dúvida que outros olhares da comunicação iam enriquecer o debate. Exatamente. Um ponto aqui importante, olha, a portaria do CIPAD, ela sai em dezembro, e o decreto do COMEP, ele só sai em junho, só para vocês entenderem, né, todo esse processo, toda a demora, né, e a diferença que essa questão da legislação faz nesse processo. Então, é uma portaria presidente na EBC que indica os membros que farão parte do CIPAD. No caso do COMEP, é um decreto, né, assinado pela Presidência da República. Então, isso não acelera o processo, ao contrário, isso então faz todo a instalação dos comitês demorar muito mais do que o previsto. Acho que só uma coisa importante, Fala. desculpa, só complementando, Imagina. porque apesar dos membros do CEPAD, dos que foram eleitos para o CEPAD, estarem nomeados pelo decreto da própria presidência da EBC, o CEPAD também não podia ser instalado, porque todo mundo que está no COMEP também é integrante automático do CEPAD. Então, um comitê ficou, abre aspas, pendurado pela indefinição da lista tríplice na presidência da República, né? Então, o funcionamento de um comitê está atrelado ao funcionamento do outro. Então, apesar do CEPAD ter sido nomeado 6 meses antes, a gente não podia começar a trabalhar. Exatamente, ele estava incompleto, né? Então, só com as nossas posses é que, de fato, as reuniões começam e todo o trabalho tem início. Hoje, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre os comitês, há 2 páginas com as informações principais, né, dos 2 comitês dentro do site da EBC. Essa é do CIPAD, opa, voltei. Essa é do COMEP. Isso também foi uma conquista dos comitês, porque a gente entende que é importante ter visibilidade pública ao nosso trabalho. Esse site não contempla tudo o que a gente quer que eles tenham, mas eu acho que isso resume, esse nosso bloco aqui vai ser sobre isso, eles resumem o que a gente tem feito no trabalho nos comitês desde a instalação dos dois. Houve, então, as primeiras reuniões, a gente elege os presidentes, que é o Pedro Vilela, né, do COMEP, a Ana Fleck, que é a presidenta do CIPAD, que foi uma figura também bastante importante no Conselho Curador, né, no passado, no Sistema Social de Participação da EBC. A gente estabelece, então, um calendário de reuniões nos 2 comitês, lembrando que quem faz parte do COMEP também está presente nas reuniões do CIPAD, mas a gente também permite a participação de pessoas do CIPAD nas reuniões do COMEP, né, em várias ocasiões, ainda que não tenha direito a gente faz de uma forma muito colegiada, né, muito aberta, na verdade todo mundo fala sempre que queira, mas enfim, em termos de trato, né, da legislação, quando a gente tem reuniões do COMEP, a gente, em tese, convida, né, os integrantes do CIPAD a fazer parte dessas reuniões, né, porque, em tese, não haveria essa necessidade, mas a gente, em vários casos, por exemplo, a própria presidenta Ana Fleck, ela está presente em várias reuniões do COMEP, quando a gente entende que é importante, sim, a presença dela, né, porque a gente vai tratar de algum tema que o CIPAD tem de se fazer presente. Vejo que não é algo assim que a gente tem a obrigatoriedade de chamar, mas a gente faz esse movimento porque a gente entende que os comitês estão integrados. O contrário, sim, de fato, é importante. As pessoas do COMEP, pela legislação, inclusive, né, do funcionamento do CIPAD, têm de estar presentes, porque nós fazemos parte do CIPAD. Mas, enfim, é um trabalho bastante aberto, né, e muito colegiado, muito integrado. A gente tem todas as nossas reuniões gravadas, mas o que a gente queria? Que fossem transmitidas ao vivo. Eu sei, são chatas, são várias horas, mas é importante que isso esteja, de alguma maneira, divulgado e que a sociedade possa participar, mesmo sem direito à voz, mas acompanhe. A gente está lutando para que isso aconteça.
uma série de burocracias, né, principalmente agora com o período eleitoral, mas mesmo antes disso, a gente não está contente com esse modo de funcionamento. As reuniões estão sendo gravadas e, em tese, serão disponibilizadas depois, mas o governo diz que é importante analisar o que está sendo tratado ali, que certas questões são estratégicas para a EBC, que envolvem dados de audiência, uma estratégia mesmo de marketing, né, de posicionamento da EBC dentro do campo da comunicação, né, no mercado. A gente entende isso, mas a gente acha que é possível sim, né? Pelo menos nesses casos em que já foi fazer essas edições, colocar isso online, e que de agora em diante a gente tem várias reuniões que são de discussão internas dos comitês, então não haverá essa exibição desses dados internos, então a gente acha que é importante sim estar lá. A gente conseguiu, né, que as atas, né, que estão todas ali presentes, também sejam mais detalhadas, porque a gente entende também que isso é um documento importante, inclusive para a pesquisa, como um registro, né, do funcionamento desses comitês. Mas nos dois casos, assim, o que é mais difícil para a gente? É aquilo que eu falei logo no início. O CIPAD já é criado como um conselho não deliberativo, mas de consulta. Aquele grupo de transição, grupo de trabalho que atuou na transição, pensa no CIPAD como um comitê de deliberação, né? Com uma participação mais efetiva nas decisões. O COMEP, como já estava dentro da lei, ele não surge com essa vocação. Desde o início sabíamos, né, que era um comitê, como está já definido na legislação, ele também não é deliberativo. Mas o CIPAD tinha essa outra vocação. Então, qual que é o nosso hoje maior desafio? Acho que a Karina vai concordar comigo. É fazer com que essa consulta, com que esse movimento, né, nosso, dos comitês, de fazer parte dos processos de gestão, né, de decisão da EBC, ele se torne mais efetivo, mesmo que os comitês não tenham o caráter deliberativo. Quer dizer, que a gente consiga fazer pressão, que a gente consiga acompanhar, que a gente consiga perguntar, que a gente consiga sugerir, de modo que a discussão social que nós representamos possa, de fato, fazer parte da estruturação do funcionamento da EBC. Então, mesmo com esse ganho, essa conquista enorme, que foi a volta desse sistema de participação, a gente entende que é um processo longo e que nós, da comunicação social, devemos acompanhá-lo quando, né, nossos mandatos acabarem, mas deve continuar, nós temos que nos mobilizar novamente, porque a gente precisa ainda instaurar um processo em que as nossas vozes consigam se fazer mais presentes no dia a dia, né, das gestões da EBC. E esse processo, Karina pode falar melhor sobre isso também, tem sido fortemente alterado pelas mudanças constantes de gestão na EBC. O que está acontecendo, minha gente? Assim, vou falar rapidinho uma coisa e a Karina já entra aqui. As primeiras reuniões, a gente percebeu que era importante entender melhor o funcionamento da EBC, né? Nem todos nós éramos funcionários, enfim, a gente acompanha a discussão da comunicação pública, mas aí a gente recebeu diversas pessoas, né, das direções, né, de jornalismo, de mídias sociais, de direção do entretenimento, então nós fomos sendo apresentados, né, aos planos da EBC. O que acontece? Mudança na presidência e muda toda essa direção. Então a gente estava percebendo que a gente faz reunião porque a gente não apenas escuta, né? A gente já apresenta questionamentos, já apresenta sugestões imediatamente. Mas aquele gestor que estava ouvindo o que a gente estava falando, ele já não era já não estava ali naquela mesa decidindo um mês depois. Então o que estava acontecendo com as nossas sugestões, as nossas críticas, né? Os nossos acompanhamentos? Com toda a reestruturação da empresa, né, constante, a gente sentiu que a gente estava perdendo um pouco esse trabalho. Então, além de não sermos comitês deliberativos, a gente também tem essa questão. E nesse caso, nessa tela, a gente também me fiz aqui, utilizei, né, o conteúdo da Ouvidoria Cidadã, porque como eles fazem esse acompanhamento de todas as reuniões, vocês
percebem a diversidade de temáticas, de pessoas que a gente ouviu, de temas tratados. A questão é essa: quem ouviu, o que foi feito com essas sugestões, a gente não está esquecendo disso, a gente quer que isso volte, né? Que isso faça fato diferença, Karina. Fica uma... Acho, passa para a próxima, que acho que a próxima tela mostra esse. Quando a Juliana fala que desse desafio nosso perante a EBC, né, e perante a sociedade civil, que é essa participação social, esse primeiro ano a gente viu muito de perto essa instabilidade, né, no processo da EBC, porque a cada mudança de presidência havia uma instabilidade nas diretorias, havia uma instabilidade dos empregados da EBC em entender que planos são esses, para onde esses planos estão sendo pensados, né? Em vários momentos, os trabalhadores da EBC tentaram uma interlocução maior com as outras instâncias e têm feito essa pressão. Então, por exemplo, algumas cartas abertas tentaram entregar para a presidência, tentaram entregar para ministros, tentaram entregar para outros gestores ali do governo federal, para que o governo entendesse qual é o papel da EBC. E aí, fora isso, a gente, os comitês, tendo que mostrar para a própria empresa que não consegue uma estabilidade de governança, qual é o papel dos conselhos e dos comitês, né? Então, por exemplo, a gente teve uma dificuldade na aprovação dos regimentos internos, porque o jurídico da EBC tinha um entendimento de uma proposta de funcionamento muito mais dura do que a proposta colegiada que a gente estava pensando. E aí teve que ser uma negociação. Isso que Juliana fala das gravações é uma negociação entre transparência e o que o governo considera informação estratégica. No fundo, é uma tensão constante entre governo, Estado e coisa pública, né? Há uma, uma tensão mesmo no governo federal, em todos os governos, a gente vê isso, que isso não é exclusivo dessa gestão, nessa gestão, inclusive, a gente tem avanços, mas há uma tensão em relação a isso. Então, é muito difícil a empresa olhar para esses comitês como estruturantes da sua política de comunicação e de sua prática de comunicação, se a gente não consegue ter uma estabilidade de governança na empresa e se a própria empresa e o próprio governo não têm uma noção clara do que é a empresa, do que são esses conselhos, do que eles representam. Então, tudo parece que a gente foi. É simples, mas a batalha pela mudança nas atas, ela foi tensa. A batalha pelos regimentos, ela é uma batalha difícil. A batalha pelas gravações, ela é difícil. A batalha pelas transmissões, ela ainda está em andamento. A própria demanda por ouvir os setores da empresa, ela é uma demanda que não foi tão simples, né? Nem todos os setores vão lá com a mesma disponibilidade. Várias das perguntas que nós temos feito há um ano, elas não foram respondidas, até porque essas pessoas trocam, né, essa rotatividade de cargo muito grande. A gente tem tido essa rotina. Então, primeiro a gente tentando se estabelecer internamente, depois tentando entender a empresa, depois tendo que lidar com algumas demandas que nos atravessaram nesse ano todo, né? Entre elas o defeso, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas algumas demandas, como por exemplo, as rotinas de funcionamento, enquanto o Comep ele tem uma reunião mensal, o CEPAD ele tem reuniões trimestrais, e a gente entende que isso é uma questão, né? Que impacta na nossa capacidade de incidência, né, na própria ABC, e o fato da própria estrutura interna, do que a gente pode demandar da EBC, sendo que há um diagnóstico muito preciso de que hoje é uma instituição com déficit de funcionários, que precisa ser recomposta com urgência.
cujo quadro tem diversas questões em todas as suas praças, em todos os seus setores. E aí, falando muito especificamente, a diretoria de jornalismo, por exemplo, é um setor crítico hoje na EBC, né? Então, tudo isso tem feito parte desse primeiro ano do que tem sido dos conselhos instalados em funcionamento e daquilo com que a gente tem se deparado e o que a gente tem tentado enfrentar e ainda assim avançando em muitas questões. Aí eu acho que pode voltar a tela, né, Juliana? Que a gente inverteu aqui. Então, pensando em algumas coisas que nos atravessaram, né? Assim, a gente vai estabelecendo um ritmo de demandas do que é esse nosso projeto dessa primeira gestão, e a gente tem sido atravessado por questões como a contratação do apresentador José Luiz da Atena, né? Que ficou um período bastante curto com um programa de rádio e um programa de entrevistas na emissora de TV. E é uma contratação que foi questionada desde o início pelos o Comitê de Participação Social, por diversas entidades em defesa da comunicação pública. O site da Ouvidoria Cidadã tem uma série de cartas de repúdio, de questionamento, né? De tentar entender o que a relação do Datena, que é um sujeito não só com uma trajetória política, mas uma trajetória que não respeita a ética jornalística nos programas que ele tinha apresentado, né? Então, assim, como é que ele se coaduna com os valores da comunicação pública? Então, isso foi uma demanda que nos atravessou e que não estava prevista e que a gente precisa dar atenção a ela, que eu acho que tem a ver também com um funcionamento estruturado desses comitês, né? Que a gente vai olhando para o dia a dia da empresa, o que acontece, e a gente responde a isso também. Foi um dos temas que mais nos mobilizou nesse primeiro ano. Além dessas trocas de gestão, elas são muito deletérias para os trabalhadores, para essa compreensão do que é comunicação pública, né? Na outra tela tinha a notícia da entrada do André Basbaum como presidente. Ele foi aos comitês, ele tinha um plano, e aí, pouco tempo depois, ele sai uma notícia, inclusive na imprensa, que ele próprio assume que ele recebeu uma oferta de trabalho em condições melhores. Então, é difícil, né, a gente lidar com esse tipo de contexto, né? Não sei se Juliana quer falar um pouquinho do Instituto do Centro de Pesquisa, né? Que vem sendo articulado um pouco de fora para dentro também, mas com uma participação forte dos comitês, que está na outra tela, na tela anterior. Está sem som. Obrigada. Essa é uma pauta que surge há pouco tempo, mas a própria Socicom publicou uma nota, né, de apoio à criação desse centro, porque o que a gente percebeu é que você precisa sempre fomentar a discussão dos comitês com um material muito sólido, né? Justamente porque a gente tem tantas mudanças na gestão, na estratégia da empresa, né, nos projetos de futuro da empresa. Se você cria um centro permanente, né, de observação, estudo e análise da comunicação pública, sobretudo nesse período de instabilidade, você tem sempre a demanda a ser feita, né, pelos comitês para a gestão das empresas, os temas a serem acionados, o que nos pareceu muito interessante como membros, representantes, né, no caso do Comep, da comunicação científica, e no caso da Carina, né, ainda que, né, não com essa representação formal, mas obviamente fazendo parte, né, do seu escopo de atuação, nos pareceu uma enorme oportunidade para promover o intercâmbio entre o que se discute na universidade, né, o que se estrutura como pesquisa e a discussão da participação social. A gente, inclusive, propôs, né, a criação formal, né, de uma rede de pesquisa também em torno do tema. Claro que a gente já tem entidades que atuam nesse sentido, mas essa talvez um grupo mais amplo, né, mais articulado, pessoas que fizeram parte do conselho curador, resgataram experiências, né, que caminhavam nesse sentido,
de grupos de pesquisa, inclusive, pensando, né, nessa estratégia de intercâmbio, de novo, né, entre a pesquisa e os debates feitos no grupo, e a gente, então, tem essa demanda atual de conseguir formar esse centro, mas qual a diferença, né, do que estava sendo, ou que foi mapeado antes? É a própria IBC como um elemento estruturador desse centro. Então, não é algo da universidade que funciona à parte, mas é algo congregado, articulado, também na sua estrutura. Por que isso é importante para a gente? Porque o acesso aos dados será facilitado, porque a discussão com quem faz esse dia a dia, e a gente está aqui como membro de comitê que ressaltar a atuação muito empenhada e engajada dos funcionários da EBC, não só os nossos colegas que fazem parte dos comitês, mas outros que alimentam toda a discussão em outras esferas, né, de atuação desses colaboradores, né, desses funcionários, a gente acompanha isso também. Mas é uma demanda que faz com que todo o processo de crítica, análise da programação, da estratégia da empresa, ele funciona uma espécie de pesquisação, todo o tempo haverá essa discussão. Então, é uma demanda que a gente vai trazer para vocês ao longo dos próximos meses, e a gente busca efetivar nos nossos mandatos. Mas vocês entenderam, acho que a Karina resumiu lindamente todo o processo. É uma batalha constante. A gente entende que há um suporte para os nossos funcionamentos, há colaboradores, funcionários, funcionário, empregado da IBC, que está lá, que nos dá suporte, que organiza as reuniões, que faz as transmissões, né, assim, articula, né, para que a coisa ocorra online, que cuida das atas, né, não somos nós a escrever as atas, né, os nossos presidentes acompanham, mas há funcionários que fazem esse trabalho. A gente conseguiu uma cobertura noticiosa, né, sobre as nossas reuniões no primeiro momento, agora vem o defeso, agora vem as mudanças e tal, isso também digamos que é interrompido, né, nesse momento, né, descontinuamos esse processo, mas esperamos retomar depois do período eleitoral. Então, a gente tem esse suporte lá dentro. Não quer dizer que os colaboradores, né, de novo, né, que os funcionários da EBC não estejam nos dando suporte, os funcionários que estão responsáveis por esses comitês. A questão não é essa, a questão é que nós sentimos um desconforto, né, nessas trocas. É natural, né? Nós estamos lá para cobrar, nós estamos lá para criticar, nós estamos lá também para parabenizar, para indicar caminhos que estão sendo tomados. Inclusive, nós fizemos já também notas em relação a isso, parabenizando alguns trabalhos feitos pela EBC. Mas a questão é que nós estamos ali mesmo para ser uma voz de incômodo, né? A gente está ali para dizer, olha, estamos acompanhando o que vocês estão fazendo. É natural esse processo. O que não é tão natural, né, muito pelo contrário, é essa mudança constante. Isso é que não faz parte, né, de nenhuma gestão de empresa de comunicação, quanto mais uma empresa pública, né, que, em tese, tem estrutura ali para funcionar pelo menos 4 anos dentro de uma normalidade de gestão, né, de escolha de nomes. Acho que talvez hoje a principal questão a ser resolvida, né, internamente na EBC, para que os conselhos possam ser mais efetivos em uma série de ações que a gente queira tomar. Especificamente sobre a nossa atuação, o que a gente conseguiu? A primeira deliberação que a gente conseguiu aprovar foi em relação ao uso do termo menor, né? Ainda que a IBC, pelo que a gente acompanhou também, não tinha e não tem, né, uma cobertura jornalística muito distante, né, daquilo que se recomenda em relação, né, ao tratamento, a própria abordagem, né, dos assuntos que fazem parte do cotidiano de crianças e adolescentes no Brasil. Ainda assim, a gente percebeu que a palavra menor, desse modo, aparecia em alguma cobertura, e a gente estava, né, como outras instituições, junto com a ANDI, estruturando a campanha Não é Menor, voltando a uma luta que a ANDI já travou antes, né, na década de 90, início dos anos 2000, né, sobre a desconstrução do uso da palavra menor,
porque ela não é como nenhuma palavra é, né, inocente, muito pelo contrário, ela carrega uma série de sentidos que retiram das crianças certa autonomia, certa agência, né, a compreensão das crianças e adolescentes como sujeitos plenos, cidadãos ativos. Então, a gente, ao mesmo tempo que fazia essa campanha em outras esferas, levamos essa discussão para o Comep, a gente conseguiu essa deliberação, e mais importante do que isso, a gente conseguiu um momento de formação, né, de troca, de diálogo com jornalistas da IBC sobre a cobertura da infância e da adolescência. Né? Nós não somos a entidade que representa os direitos das infâncias e adolescências dentro do Comep, mas nós também temos essa atuação, né, nas nossas carreiras como professoras e pesquisadoras. É claro que a gente levou o olhar, sobretudo, do jornalismo, como Karina também disse no começo. Né? E também uma outra conquista aqui dos comitês são os grupos de trabalho. E Karine está à frente de um deles, sobre o qual ela vai falar agora. É um começo também desse trabalho, a gente tem um prazo para entregar essas tarefas. Isso aqui representa um trabalho extra-reunião, também não é muito fácil você conseguir encontrar essa agenda aqui nos colegas, mas, enfim, estamos agora nessa frente, né, Karine? Isso, e só vou fazer um adendo a isso que Juliana fala sobre essa recomendação relacionada à cobertura de infância e adolescência, que eu acho que, como o Anderson falou, né, esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, ela serve também como registro, né? Foi a primeira recomendação aprovada pelos comitês, né? Então, assim, neste formato, nesta gestão, quando os comitês eles são reinstaurados, né, quando o sistema de participação social ele é reinstaurado dentro da EBC, a primeira recomendação aprovada tem a ver com a cobertura de infância e adolescência na EBC, que, como Juliana falou, é uma cobertura já melhor do que da mídia comercial, mas que a gente sente, a gente que lida com esse tema, a gente sente que ela precisa ser constantemente, essas recomendações, essa formação precisa ser reatualizada o tempo inteiro, né? O que é normal na prática jornalística, quando você não tem um campo especializado fazendo essa cobertura no dia a dia. Eu acho que isso é importante para a gente, é bastante significativo que tenha sido a primeira. Até porque depois disso não foram muitas deliberações aprovadas, né? A gente, enfim, foi para outras questões. E aí, depois desse momento, né, que a gente faz essa primeira estruturação interna, essa primeira compreensão de como funciona a empresa, esse é o, vamos dizer assim, esse legado, talvez, dessa primeira gestão dos comitês, seja essa análise nossa sobre algumas questões-chave do que a EBC, de como é a EBC hoje. Então, a EBC, os comitês, eles montaram grupos de trabalho específicos, né? Um deles que vai trabalhar sobre acessibilidade, o outro vai se debruçar sobre a RNCP, né, a Rede Nacional de Comunicação Pública, um comitê, um grupo de trabalho sobre representatividade e diversidade, um sobre a programação infanto-juvenil, que é coordenado pela Juliana, e aí é importante a gente ressaltar que hoje não há cobertura jornalística voltada a esse público. Juliana vai falar mais disso. E um outro sobre a ouvidoria, que é coordenado pela Cibele Tenório, que começou a andar, mas agora a gente precisa retomar. E esse do Manual de Jornalismo, que eu estou coordenando. Esse é um GT que para a gente é muito caro, por quê? Porque várias das questões pontuais que a gente vinha trazendo nas reuniões, então, vou dar alguns exemplos. A cobertura de Gaza foi um ponto tratado nas reuniões dos comitês. A cobertura da operação policial nos complexos da Penha e da Maré em 28 de outubro do ano passado, que resultou em 122 mortes, majoritariamente, né, de moradores, homens e jovens dessas comunidades. Majoritariamente, não, na sua totalidade de homens, né, e majoritariamente de moradores das comunidades. Esses foram temas que foram tratados. A cobertura da COP, a cobertura
desastres, crimes minerários ou de desastres climáticos, todos esses foram assuntos tratados. E uma coisa que a gente vem batendo ou reforçando é que a gente pode tratar disso pontualmente, mas que a gente precisa de um olhar estrutural para a empresa, reformulando questões que estão previstas nesse manual de jornalismo, que é um manual, ele é um manual de referência. Inclusive, assim, ele é muito trabalhado em escolas de jornalismo no Brasil e em escolas de comunicação, porque ele também, ele é um manual de jornalismo, mas ele se abre um pouco para a comunicação pública, não muito, mas um pouco. Ele é, inclusive, utilizado por veículos do interior do Brasil, né? Veículos menores, mas ele é um manual de 2013, que ele reflete tanto um outro momento da comunicação pública, um outro momento da EBC, e ele não consegue dar respostas a questões que são importantes hoje. Então, é isso, ele é um documento que não fala de mudanças climáticas, ele é um documento que fala não vai falar sobre violência digital. Ele é um documento que vai falar sobre infância e adolescência numa perspectiva ainda muito tímida, muito analógica. Vai falar da questão indígena de uma forma tímida. Vai falar de questões de deficiência e acessibilidade de uma forma ainda de 13 anos atrás, né? Então ele precisa ser atualizado, inclusive para ele servir de embasamento para as nossas recomendações e para que a gente não fique fazendo intervenções pontuais que não mexam na estrutura da EBC e no jornalismo da EBC. Uma coisa que é importante, que a gente tem visto e que já foi tema de fala nas reuniões, é que muitos empregados da EBC hoje já não conhecem o manual e não trabalham com ele e nunca leram. Ou seja, ele é um documento que ele é um guia tanto deontológico, porque ele tem questões éticas, quanto um manual editorial, ele é majoritariamente editorial, mas que por esses, desde 2016, por essa instabilidade de 10 anos que a EBC vive, que a comunicação pública vive, pelas instabilidades de governança interna e pela própria demanda de atualização desse manual, ele se tornou um pouco, eu não diria obsoleto, porque eu não acho que ele é obsoleto, mas ele se tornou um pouco. é, Ele foi deixado de lado pela própria empresa, né? Então a gente está começando um processo agora de olhar para ele e fazer A gente não vai atualizar o manual nesse momento, a gente vai fazer uma análise desse documento e dessa normativa, porque o manual é uma normativa, de como ele pode ser melhorado, de pontos fortes e pontos fracos, né? E onde a gente pode fazer uma intervenção e, eventualmente, propor metodologias de atualização para que a gente possa olhar para esse documento, né? Se a gente for olhar para tanto para documentos editoriais quanto para manuais de jornalismo de veículos privados ou grupos privados, eles têm uma rotina de atualização, acho que de 10 em 10 anos mesmo. Alguns tiveram edições talvez de 5 em 5 porque as mudanças foram muito grandes, né? Inclusive em relação à presença dos jornalistas em mídias sociais, que é uma coisa que é muito cara para os veículos privados. Agora nós temos já vários veículos brasileiros atualizando políticas de IA, por exemplo, é uma coisa que a EBC não, assim, não simplesmente não traz, né? A gente não tem uma política de IA, então são questões que a gente vai ter que propor para a empresa formas de reformular esse documento, que a gente entende que ele é um documento editorial e deontológico fundamental para a EBC, mas que na nossa lida diária, na nossa experiência, a gente percebe que é um documento também que tem sido utilizado na formação em jornalismo e em comunicação e por outras empresas no Brasil. No caso, vocês percebem também que as temáticas são diversas, né, desses grupos de trabalho. Foi também um debate nosso ali
assuntos que a gente considerou mais importantes nesse primeiro momento. Os grupos, eles articulam membros do COMEP e do CIPAD, naquele funcionamento conjunto, né, sobre o qual eu falei, sempre que possível, né, e só brevemente, né, a gente vai tratar também da programação infanto-juvenil, porque eu sou uma pesquisadora e Karina também é, né, dessa área, né, do jornalismo, mas também das temáticas das infâncias e das adolescências. E, de novo, falar um pouco sobre como a Karina estava discorrendo há pouco, a gente trabalha a partir de uma programação interessante, né, de um trabalho jornalístico interessante. A gente não está tratando de uma programação que segue critérios de audiência, como as televisões comerciais o fazem. É sempre trabalhar com a IBC, de fato, discutir a partir já de um terreno muito fértil, né, com profissionais muito bem intencionados, né, muito bem preparados também. Agora, isso não significa que haja uma série de questões. Na programação infanto-juvenil, por exemplo, a EBC é uma das únicas que tem ainda essa programação, né? Nas TVs abertas a gente tem o SBT, com uma série de questões, mas as demais não têm. Agora, o que a gente vê na EBC? É uma programação apenas matutina, é uma programação muito centrada no audiovisual, as animações, né, os desenhos animados são interessantes? São, mas eles tratam as crianças também, a programação em si, né? Trata as crianças como um grupo homogêneo, então você tem desenhos para animações, né, no caso, para crianças menores de idade, desculpa, né, crianças mais novas, que vem em seguida a animações que talvez interessariam mais a pré-adolescentes. Então, tem uma questão ali para ser tratada, para ser analisada, para ser sugerida, e, é claro, né, aí vem também a nossa formação jornalística, um programa noticioso para as crianças também não há, né? A gente teve algumas experiências no Brasil, mas a IBC nunca tocou. O que a gente faz? Monta um grupo de trabalho, vai discutir sobre essas temáticas, mas vai depois apresentar para a direção geral, né, para a presidência. E aí, olha só, o textinho aqui da ouvidoria traz essa nossa preocupação, né? Porque a ideia é que as pessoas que estejam nas cadeiras de comando participem e ouçam o que vamos dizer, né? A presidente estará presente? Isso tem que ser desenhado desde já. Então, a gente está fazendo esse trabalho, ao mesmo tempo a gente está preocupado lá na frente. Quem é que vai escutar? O que vão ser feitas, né? Que ações vão ser tomadas? O que vai ser feito a partir daquilo que a gente vai apresentar como resultado dos grupos de trabalho? Então, gente, assim, em resumo, esse duplo trabalho. É você olhar, acompanhar a programação, acompanhar o trabalho da Agência Brasil, acompanhar a Rádio MEC, né, nas nossas possibilidades, entender as temáticas que têm que ser levantadas, né, nas nossas discussões, as pautas que têm que ser decididas ali, o que a gente vai falar, do que a gente vai falar, o que a gente vai tratar, ao mesmo tempo, uma luta política para que a gente não faça um trabalho inócuo, para que de fato, ainda que nós não tenhamos esse caráter deliberativo, a gente consiga fazer diferença no funcionamento da EBC. E isso durante esse processo eleitoral, que é a nossa principal... Mas estou falando, algumas telinhas estão sumindo aqui. A gente tinha uma tela... Não foi! Olha, Karina é testemunha. A gente tinha uma telinha, deixa eu ver se é uma questão aqui de atualização da apresentação, porque de fato a gente tinha uma telinha aqui sobre o defeso e já sumiu. Vê se está entre a 10 e a 11. Não, ó, tá vendo? Não tá. Sumiu Então, mesmo. mas vê se tem alguma coisa, alguma menção na 10 ou na 11. Ah, entendi. Olha, aqui, ó. Não. Deixa eu ver aqui no defeso. Aqui. Não. Não. A gente foi, talvez, aqui. Não sei o que aconteceu, gente, sinceramente. Tá? A Karina também viu essa apresentação no final. Enfim, a gente tinha preparado uma telinha sobre o defeso. O que acontece agora? É um absurdo. A gente tem mais de 100 mil peças, conteúdos da EBC, né, que foram tirados do ar. O defeso, né, é uma legislação importante, né, significa que quem está no poder hoje não pode fazer campanha, né, por meio da máquina pública, mas há uma questão de fundo aqui. Comunicação pública não é propaganda institucional, é basicamente isso. Sim.
Comunicação pública trata também das questões do governo, mas com esse outro caráter, né? Obviamente. Muito mais crítico, acompanha as ações do governo, mas nenhum trabalhador da EBC é contratado para fazer propaganda do governo trabalhando nos veículos de comunicação pública, né? Trabalhando na Rádio Agência, na Rádio MEC, na Agência Brasil, na TV Brasil. E numa recomendação muito estrita, a AGU entende que recomendou, né, à EBC que a empresa tivesse esse cuidado, e aí, como resultado desse processo, a empresa decidiu retirar do ar diversos conteúdos e analisar manualmente um a um para entender se aquilo fere ou não a Constituição. Desculpa, na legislação eleitoral. Estamos nesse processo. A gente ouviu representantes da AGU, a IBC entrou com recurso no TSE, foi negado. A gente estava ali debatendo com o próprio jurídico da EBC, dizendo, olha, mas não tem um outro caminho. A audiência, né, dos veículos da EBC, veículos públicos, caiu, obviamente, e, confesso, para fazer aqui essa apresentação, eu não achei uma série de materiais que eu gostaria de trazer aqui, tendo como raiz a própria Agência Brasil, por exemplo, ou até mesmo páginas dentro da SECOM. Uhum. Isso não está disponível e não tem absolutamente nada a ver com propaganda antecipada ou, de alguma maneira, ferindo a legislação eleitoral porque esse conteúdo está no ar. A IBC já trabalha, né, com essa preocupação há tempos, os colaboradores, os funcionários de lá reportaram que, olha, a gente sabe como deve fazer, mas essa retirada de conteúdos nesse volume, inclusive, né, é uma operação assim, vultosa, uma coisa absurda. Isso nunca tinha acontecido antes. E a gente, como comitê, já expressou a nossa preocupação, perguntou se era possível alguma outra medida, dentro das nossas possibilidades. A gente está dizendo, nossa, é uma questão importante, você não pode deixar tanto material assim disponível, isso precisa ser rapidamente, né, tratado, essas coisas precisam voltar para o ar, isso não pode mais acontecer, né, numa próxima eleição, isso tem que estar estabelecido, as pessoas têm que entender, né, os trabalhadores da EBC têm que entender que isso não vai mais ser um problema. Se houver algum tipo de publicação que possa causar algum problema em relação a essa legislação. Então, por exemplo, placas, né, de inauguração de governo, por exemplo, tudo que tem essa placa, ainda que tenha sido publicado lá atrás, tem que ser retirado. Então, desde o primeiro momento da publicação, você pode não ter mais fotografias assim, entendendo que isso vai sair depois de determinado momento. E uma questão importante, todo o conteúdo, por exemplo, da Agência Brasil é livre, então essas matérias já foram republicadas inúmeras vezes. Qual a função disso ser retirado? Assim, não tem uma lógica, gente. Você não consegue, de fato, compreender racionalmente isso, porque é uma publicação jornalística que estava fazendo acompanhamento de governo, né? De modo crítico, inclusive, muitas vezes. Então, por que isso some agora? Não faz o menor sentido. A Folha de São Paulo não está despublicando seus conteúdos sobre inaugurações de ponte de governo por aí, porque se trata de, obviamente, um conteúdo que tem um outro caráter. Há aqui uma confusão, né, sobre a função da comunicação pública e o que seria propaganda institucional. A gente está falando, né, dentro do próprio governo, um entendimento equivocado do que seria a comunicação pública. Vocês terem, então, ideias, né, de todas as batalhas travadas, de todas as discussões amplas. Então, assim, agora a gente precisa entender de legislação eleitoral, entender de onde veio a recomendação, por que a presidência da EBC acatou, né, dessa forma, rapidamente, por que não teve um processo anterior, aí, antes da retirada, né, para evitar que isso acontecesse dessa forma. Como é que a gente pode evitar isso no futuro? Olha só quantas camadas, né, de discussão a ser feitas dentro do trabalho de uma reunião mensal de comitê, e no caso da Karina, então, uma reunião trimestral. Quer dizer, é um trabalho que, obviamente, não pode se encerrar ali só nos momentos de encontro. A gente precisa estar acompanhando essas discussões para fazer as colocações ali também de forma
embasada, que a gente não esteja ali ocupando aquele espaço também numa discussão que não chega a lugar algum. Ao contrário, a gente tem que ter argumentos em nome, né, da comunicação pública, em nome dos direitos sociais, né, das nossas populações, dos nossos diferentes grupos sociais, a receber uma comunicação pública de qualidade. Então, Anderson, a gente se estendeu muito mais, porque, na verdade, a gente está bem envolvido com esse trabalho e a gente foi percebendo nesse resgate, né, as diferentes temáticas e situações, né, que a gente vem tratando, né, ao longo desse 1 ano e meio de trabalho. E vou só complementar uma questão que uma coisa que a gente tem percebido é que nós vamos completar os nossos mandatos, né? A não ser alguma questão extemporânea. Mas como pesquisadoras, representantes das associações, nós temos uma condição muito mais perene de permanência nos conselhos. Ao longo desse ano e pouco, nós temos algumas pessoas que vêm se desligando dos conselhos, porque são desligadas das instituições privadas aonde estavam, porque seus mandatos, porque elas têm uma vinculação menos firme com as chapas pelas quais elas foram eleitas. O que dá também não é uma estabilidade grande, mas demonstra também uma certa rotatividade, uma volatilidade dos próprios comitês em manter essas pessoas que foram eleitas para esses mandatos de 2 ou 3 anos, né? E talvez a gente, junto, por exemplo, com os representantes dos empregados da EBC, né, de quem está dentro da própria empresa, e dessas associações, dessas entidades, como, por exemplo, as emissoras, as empresas de comunicação legislativa, a gente tem essa capacidade desse acompanhamento ao longo do tempo maior, porque a gente tem uma expectativa de que a gente não vai ser desligada pelas entidades às quais nós representamos, né? Então, isso tem permitido também a gente, como Juliana falou, não só essa participação bastante ativa, mas esse acompanhamento real ao longo do mandato inteiro, né? E é um trabalho que não é um trabalho de uma reunião por mês ou uma reunião a cada 3 meses. Ele é um trabalho que ele é consolidado nessas reuniões, que no caso do CEPAD há um entendimento já que é insuficiente, o trimestral, mas a gente também não sabe como resolver. Mas tem um trabalho que ele vai se desdobrando por fora, né? E acho que a gente tem percebido também, ainda que a gente lide com uma certa, acho que frustração mesmo de uma, às vezes, uma falta de ressonância do modo como a gente gostaria que ressoasse na empresa e socialmente do que a gente discute nos comitês, mas a gente tem percebido a importância desse trabalho, não só pela nossa representação, mas como uma prestação de conta social mesmo, né? Como uma demarcação de espaço, como a criação de um espaço que tem que ser tensionado junto tanto à gestão interna da EBC quanto ao governo federal e talvez esse momento do defeso a gente tenha mostrado esse tensionamento, né? Porque a gente chama para conversa a AGU, a gente vai tem interlocução com o TSE, então a gente começa a se estabelecer como um interlocutor. Também no Conselho de Comunicação Social do Congresso, né? A gente tem feito de alguma maneira essa interlocução. Então é um trabalho que ele é grande, como Juliana falou, a gente vai tendo que ler sobre legislação de telecomunicação, de comunicação pública, legislação eleitoral, mas a gente também tem que fazer uma articulação que, na verdade, ela desemboca nas reuniões e que ela é feita em muitos momentos por fora das reuniões, pelos grupos de WhatsApp, por e-mail, por ligações, por outros tipos de articulação. Eu agradeço. Acho que o tempo também, né, que ficou todo, tava olhando aqui na 1 hora e perto de 1 hora e 20 do que tinha colocado. Mostra também, né, o trabalho, o imenso trabalho que vocês estão tendo nessa trajetória nos comitês, né? Porque é um enfrentamento que vem dentro de um governo progressista que tem tempo para entender a importância tanto da comunicação pública quanto da comunicação estatal
e que a gente vem de uma experiência de uma utilização política muito forte da empresa Brasil de Comunicação, né? Inclusive por quem, né, vem de privatizações e tudo mais, mas quando deteve este poder, tentou utilizar e fez todos os meios para ser uma comunicação muito mais do grupo político do que necessariamente algo público ou mesmo estatal, né? Para mostrar ganhos do governo. E aí eu separei algumas coisas, né, da que eu vou focar só numa questão específica para que vocês falem. Tinha a questão das representações de cursos, tinha o primeiro processo, que foi em paralelo à primeira eleição, a gente ainda tentou montar, mas havia uma burocracia enfim, entre outras coisas, tinha que ter uma autorização da reitoria da universidade, né? Era um negócio absurdo, porque era curso de comunicação, mas o diretor do curso, o coordenador do curso, de um dos cursos de comunicação, não podia assinar como uma pessoa que dava ok ali, né? Tem que ser algo da instituição da universidade. No segundo momento, né, que essa foi uma das discussões depois da implementação, de saber quando abriria essa nova possibilidade. E aí, no segundo momento, aí foi dificuldade mesmo de alcançar no tempo que tinha para formar isso, né? Chegou quase uma chapa a ser formada via Unicap, né, com o Juliano, que é presidente da Intercom, e não conseguiu a tempo, por conta de documentos individuais, enfim. E é curioso porque na educação a gente conseguiu já no primeiro momento ter a ABP do Com, que é uma das afiliadas da Socicom, com representação desde o princípio, assim, né? Foi até uma das formas de separar quem ficaria no que são. A ABP do Com pode articular uma chapa representando os cursos da educação, e a gente ter, na verdade, né, ter uma representação a mais ali no diálogo das entidades de comunicação. E aí, eu não sei, assim, né, mas nesses 2 anos de Socicom enquanto presidente, eu sinto também que quem assume esse tipo de coisa, né, que naquele momento ali, em novembro de 2024, né, de outubro a dezembro de 2024, havia muito mais gente disposta a fazer esse tipo de trabalho do que hoje, assim, né? E aí falando que a gente já teve outras coisas para indicar, né, foram o F-Scala, né, Fórum das Humanidades, que normalmente apareciam 4 ou 5 candidaturas de comunicação, a gente não conseguiu articular nenhuma nesse ano. Mesmo para o Conselho Deliberativo CNPq, foi uma conversa muito individual, né, da professora Rafisa Varão, né, via SBPJ, comigo, com a professora Denise Koga, a gente ainda conseguiu colocar a professora Denise no finalzinho da segunda lista tríplice, né, como a sexta mais votada, mas foi algo muito rápido. Porque eu não sei se a gente não tá. Aí é uma discussão talvez mais para a Socicom, né? De como a gente tá ou não está formando tantas lideranças que topem meio que seguir esses processos, né? De estarem na diretoria da SBPJ ou da ABEJ, mas ao mesmo tempo cumprir outra função. Né? Que depois que termina uma experiência de diretoria que tem ainda fôlego para assumir indicação para outro tipo de trabalho, enfim. Acho que isso, nessa segunda metade da década de 2020, a gente vai ter que discutir mais entre associações, né? E eu mesmo tenho em algum momento que marcar reunião com as ex-presidentes e os ex-presidentes da Socicom para tratar disso, porque a gente tem processo eleitoral agora, né, nos próximos meses. E as outras duas coisas que aí sim, né, entram mais naquilo que eu queria escutar um pouquinho mais de vocês. Acho que tem uma questão que ficou muito clara depois do golpe, né? Uma das primeiras iniciativas do Temer, né, do ex-presidente, foi justamente romper com aquilo que estava institucionalizado enquanto IBC, eh, demitir, né, diretor-presidente, depois entrar na justiça e conseguir manter. Eu não sei como vocês observam isso, nesse processo por dentro dos comitês, se houve movimentos do governo mesmo, né, já que a estabilidade das direções de EBC não permite uma luta maior quanto a isso, de recriar processos internos que foram destruídos, pelo menos recriar esses processos internos. Eu tenho, né, eu fiz também, né, o doutorado na UNB, na antiga linha de Políticas Públicas de Comunicação e Cultura, e eu sempre tinha uma visão de que, né, toda aquela discussão da área do direito, né, de como fazer com que determinada temática possa entrar na agenda do dia, mas depois o principal, né, como fazer com que isso vire realmente uma política efetiva que tenha uma regulação para acompanhar e tudo mais, né? O audiovisual no Brasil vive esse problema praticamente desde o princípio da rádio, da rádio privada na década de 30. Mas essa coisa também das comissões e dos comitês de comunicação serem só assessoramento, não serem deliberativos, enfim, desde o comitê do Congresso Nacional lá, a primeira vez instalado, né, criado nos anos 90, isso é um problema.
mas acho que passa por um problema talvez maior de que do entendimento mesmo da necessidade disso enquanto política pública do Estado brasileiro, digamos assim, né? E aí isso acaba saindo, tendo como consequência justamente o que vocês falam pela experiência dos comitês, dessas outras dificuldades. Eu queria escutar um pouco de vocês de como, primeiro, né, se o governo, né, e aí, Ministério das Comunicações, independentemente de quem, do centrão, né, da antiga arena, digamos assim, esteja lá no comando, ou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, enfim. Mas se vocês conseguiram observar algum movimento, né, para retomar o que foi perdido nos 6 anos anteriores, inclusive de forma institucional, para que, independentemente de quem assuma em janeiro de 2027, ou mais preocupante ainda, né, em janeiro de 2031, se tenha uma consolidação estrutural, né, dessa estrutura base, e se isso aconteceu, se tem algum sinal, sinalização de avanço, para que os conselhos futuramente, numa próxima gestão, enfim, possam ter mais próximo desse caráter deliberativo, inclusive independentemente de quem esteja na presidência da EBC. Porque eu acho que esse é talvez o nó dessa questão historicamente, né, da comunicação pública. Eu queria escutar vocês se isso aconteceu e se tem alguma expectativa ou não que aconteça, né, a partir de quem está de dentro. Interessante essa pergunta que você faz, Anderson, porque eu acho que é uma preocupação muito, muito constante, né, no trabalho dos comitês, e também a gente percebe isso na fala, né, dos colegas do comitê que são empregados da EBC, mas eu acho que, assim, o golpe mais o governo Bolsonaro foram muito duros no sentido de que a gente hoje tem mais clareza sobre a fragilidade, ainda que haja todo um aparato legislativo, mas a fragilidade do funcionamento, né, no nosso caso, na nossa temática aqui, mas a gente pode falar de outros assuntos, claro, né, de, no nosso caso, né, entidades, órgãos relacionados aos processos democráticos, né, vinculados à comunicação social, no projeto aqui em tela. Eu acho que essa nossa angústia de fazer parte dos comitês e não ver algumas coisas andarem na velocidade que a gente deseja, tem muito ou, sobretudo, a ver com isso. A gente tem muito medo, né, do que pode acontecer no futuro, né, outros governos assumindo a presidência da República e nos montando esse processo que a gente vem construindo devagar, mas de maneira constante e com muito engajamento. Então, o que a gente quer? Mudanças muito rápidas, práticas, para que, olha, talvez, né, se desconstrua de novo, pelo menos isso já tenha como garantia algo muito concreto ali funcionando, né? Então, a programação mudou, olha, já temos esses programas aqui criados, né? Isso pode permanecer de alguma maneira. Eu acho que para todo mundo agora, né, pensando nessas questões dentro dos comitês e olhando também para o trabalho dos colegas, com essa preocupação muito grande em vista. Mas, infelizmente, como a gente viu, né, do golpe para cá, desmonte legislativo, quer dizer, o Conselho Curador era algo que tinha um funcionamento legal. Ele foi cassado, né? Era algo assim, institucionalizado, que funcionava bonitinho, estava tudo certinho. Vai lá e caça. Então, assim, tudo parece muito mais frágil, né? A gente percebeu que a democracia é muito mais frágil do que a gente tinha, né, como compreensão. Então, eu acho que há preocupação, mas eu acho que há uma limitação enorme. O defeso é isso também. O que está em jogo aqui? Uma certa preocupação da própria agência, né, no caso, né, todos os veículos, né, que a Agência Brasil foi a mais a que mais foi alvo, né, de retiradas de materiais. A gente sabe que a legislação, no caso, né, a preocupação, né, com o funcionamento das eleições, obviamente, tem de respeitar os 3 meses anteriores, a não vinculação de peças promocionais, etc, etc, etc. Mas o que está na base disso aqui? A gente tem o governo atual, né, que está se
candidatando a uma reeleição. Então, em tese, qual a preocupação aqui? Que o próprio trabalho da EBC possa prejudicar essa candidatura, né, do governo progressista ou progressista possível nessa questão. Isso está na base também, né, de toda essa preocupação. Essa retirada automática, né, pela presidência tem isso também na mente das pessoas. Eu não quero prejudicar, né, a candidatura de um governo progressista, que ainda que a gente tenha várias questões em relação a isso, representa aqui uma retomada com problemas, mas retomada de um processo democrático, né, de funcionamento da comunicação pública, também com base no olhar da sociedade sobre os processos que lá dentro ocorrem. A gente tem um fantasma, a gente está trabalhando sempre com esse fantasma, e a gente precisa entender que aí eu vou pensar numa coisa muito mais ampla, né? Muito mais na EBC, né? A gente precisa entender o que significa um processo democrático, a gente precisa entender o que significa um governo democrático e a gente precisa fortalecer os movimentos de base. Então, é algo que, claro, os comitês se preocupam com isso, mas a raiz disso tudo, dessa estrutura toda, é anterior, né? A gente precisa pensar num novo projeto de país, né, em que a democracia se configure de outras formas e, sobretudo, num diálogo, né, de movimentos nos territórios, etc. A última reunião da IBC teve isso, assim, a IBC é algo conhecido, né, pelos territórios, pelas comunidades, pelas populações das classes de trabalhadora do país. Eu acho que isso é o que está na base. A gente precisa fazer a IBC ser mais necessária na vida dos sujeitos para que a sociedade a proteja nessas situações, né, de risco. Mas a gente entende que se você fortalece os movimentos, essa ameaça à democracia, tal como foi estabelecida no nosso país desde o golpe, isso não vai acontecer, né? Isso é um processo muito longo, que muita coisa tem que acontecer. Mas eu acho que quando a gente fala da EBC, a gente está falando, então, né, de um certo medo, né, que acompanha todo esse processo, de uma compreensão da fragilidade, ainda que protegida de modo institucional e legislativo, e três, da necessidade de retomar a questão democrática desde das raízes, né, da sustentação toda da hierarquia social, né, dos grupos sociais. E acho que pensando, por exemplo, essa pergunta que você faz, né, Anderson, assim, o que que avança, o que que muda, o que que é recuperado? Eu acho que tem uma coisa que é muito simbólica, que a Ouvidoria Cidadã e os empregados da EBC vinham fazendo o que se chama de dossiês da censura na EBC, né? E eu acho que uma coisa muito sintomática é que o último é de 2022. 22 para 23. Então, neste governo, nós não temos isso. E não é porque isso não. É porque isso é algo que a EBC conseguiu retomar, né? A EBC conseguiu reverter uma censura efetiva que foi documentada, que foi quantificada, que foi qualificada ao longo do governo Jair Bolsonaro, um governo de extrema-direita que interviu na empresa diretamente, né? Eu acho que isso, ainda que não seja uma recuperação normativa, que não interfira na fragilidade dessa estrutura de governança, da fragilidade da estrutura de participação social da EBC, é uma recuperação muito importante. É uma empresa de comunicação pública que viveu sob censura por muitos anos, né? Isso é uma recuperação importante que a gente precisa ter em mente, né? Assim, eu acho que esses documentos, né, os dossiês da censura, eu acho que são leituras obrigatórias para a gente entender o que essa empresa viveu há muito pouco tempo. O que não podia ser falado, dito, escrito, coberto, veiculado, né? E isso não tá. Não, o medo de que Juliana fala, a gente já não tá neste medo, a gente tá em outras instâncias do fantasma, né? O que assim não parece bom, mas é um avanço, né? E quando Juliana fala dessa última instância, né, dessa recuperação da formação, da base, dessa reapropriação da democracia, né, pela sociedade, tem a ver com o que você fala nesse vácuo da formação de lideranças, né? Dessa despolitização, inclusive no nosso campo, na nossa área. Somos três pessoas aqui, dirigentes de associação,
E todos nós, em alguma instância, em algum momento, enfrentaremos de novo dificuldades de pessoas para assumir essas condições de liderança, essas posições de liderança, por várias razões, laborais, pessoais, de saúde mental, do modo como as estruturas de pesquisa e de fomento têm sugado a nossa vida em burocracias, em outras demandas, o modo como nós temos sido cobrados a responder outras questões, mas há sim um vácuo numa disposição política para estar à frente desses processos, que me preocupa bastante. Porque essas instâncias, assim, a nossa participação nos comitês, a sua participação na Socicom, no CA, no CNPq, na CAPES, o que a gente vive na SBPJ, o que viveu na ABEG, em outras instâncias, mostra pra gente como é imprescindível a ocupação desses espaços, né? E nós temos visto isso, Juliana e eu, que a gente trabalha com essa temática da infância, nos conselhos tutelares, né? O quanto a ocupação de espaços ela é fundamental e esse vácuo ele vai sendo ocupado por pessoas que estão dispostas a fazer um desmonte de políticas públicas, de uma compreensão de democracia e de país mesmo, né? Então, assim, nós estamos aí no meio do mandato, né, assim, é um mandato que estamos aí, mas assim, isso é um processo constante de vigília e de renovação. Isso, né, dentro das dificuldades, inclusive democráticas, né, dentro da, na verdade, nem democráticas, né, das fragilidades do modelo de democracia, né, porque é, assustadoramente tudo isso é democrático, né, os processos eleitorais, né, Sim, enfim, sim. não só aqui no Brasil, mas nos outros países da América Latina também, enfim. E aí queria agradecer a conversa e deixar esse espaço, se vocês quiserem indicar algo, publicação de vocês, espaço para acompanhar esses processos. Aliás, o Fernando levantou a mão, que está aqui acompanhando entre idas e vindas. Fernando, você quer comentar algo? Fica à vontade, pode abrir o microfone. Tá sem som. O microfone está fechado. Tá desligado. Seu microfone tá desligado ainda. Agora Ah, foi. bom, Agora sim. agora sim, né? Estou acompanhando assim o que eu estou pegando muito de sair de uma reunião e acabei entrando aqui meio no meio da conversa com vocês, né? Eu tenho a mesma preocupação com vocês aí muito relacionada à questão do ensino. Eu estou na Intercom, estou como diretor administrativo da Intercom e há algum tempo a gente coordena o fórum Ensicom. Inclusive a IBC vai ter uma fala, né, na mesa do Ensicom no Congresso agora em setembro, no dia 4. E é uma mesa que a gente vai estar ali com o pessoal do MEC, né, que aí é a questão da regulação dos cursos de graduação, a questão da avaliação dos cursos e a questão do IAD, né, da formação IAD, que tem preocupado a gente também. E, logicamente, a questão das diretrizes curriculares. Então, assim, quero assim compartilhar com vocês a minha preocupação, né, com relação à questão mesmo da nossa área, a comunicação. E aí é geral, aí é a questão da formação, né? Ou, vamos chamar assim, da deformação que ocorre. Inclusive até na questão da classificação dos cursos de formações profissional na área da comunicação. Então, a gente tem aí a briga com o CNPq, né, Anderson, com relação à classificação da comunicação, que também ficou meio bagunçada, mas principalmente na questão do ensino de graduação. Virou, então, era assim, uma espalhada, né? Aquela coisa de acabar com as habilitações. Então, aquilo só facilitou as questões de diretrizes, né? De como formar profissional. Então, se você for analisar, muito do que está colocado nas diretrizes, elas não estão sendo também praticadas, embora elas estejam já algumas superadas, mas mesmo assim tem esse problema, né? Então, a participação da EBC nessa mesa seria justamente para a gente trabalhar a questão da comunicação pública também, entendeu? Porque é um problema que também, né, não está
colocado nos ensinos de graduação. Então, isso é fundamental, né? Então, é uma questão que você trabalha a comunicação privada, mas não trabalha assim, a comunicação, que eu diria, mais voltada aí para a sociedade, né? Mais para o social. Então, é isso aí, que eu estava me engasgando aqui, né? É mais até como é que fala, um desabafo do que propriamente expor alguma coisa. Assim, acompanho vocês, né? Eu vejo assim, só para você ter uma ideia, a gente pega a discussão das diretrizes curriculares do curso de Publicidade e Propaganda, que foi no vácuo ali de jornalismo e relações públicas em 2013. A gente consegue montar a comissão, a gente fez tudo o que tinha que fazer, né? A comissão não, na verdade eles chamam a gente de subcomissão, a comissão de especialista é o que está no Conselho Nacional de Educação. Só que quando você vê a estrutura de quem aprova, aí você, né? Então quem são os membros do comitê, do Conselho Nacional de Educação? Então você tem lá os presidente não, mas você tem os membros são presidente de escolas privadas, né? Que estão ali definindo diretrizes para o ensino da graduação, meio complicado, né? Então, a gente teve, na transição de governo, a aprovação pelo Conselho Nacional de Educação das diretrizes de publicidade, só que aí o que acontece? Você tem a transição de governo. Então, desde 2020, que a gente aprovou, mas a composição dessa comissão de especialistas era do governo anterior, não do governo Jair Bolsonaro. Então, a gente tem até hoje, por exemplo, a gente não conseguiu a homologação das diretrizes de PP. Embora no portal do EMEC, né, do MEC, está lá as diretrizes do curso que está fazendo sem homologação, por conta dessas transições todas aí, né? E aí a gente está lá também tentando ver se a gente consegue homologar isso, mas aí entra ministro, sai ministro, né, na gestão anterior, então nem se fala, né? Mas, enfim, é um desabafo também, né? E vamos na luta, estamos na luta junto aí. Vamos ver se vocês participam lá do Congresso, aí eu no presencial lá em Brasília, né? Para a gente poder também estar discutindo um pouco isso. Obrigado aí Importante. pelas informações, né? Importante e difícil esse trabalho, né? O ENSICOM já existe há um bom tempo, né? Fazendo essas discussões e a importância mesmo de mostrar outros modelos de comunicação desde a formação, né? Eu não dou aula na graduação, em curso de comunicação, mas às vezes eu me assusto em orientações o quanto se assume um perfil privado, inclusive das rotinas de produção dos tempos atuais, né? De fazer fazer rápido, produzir muito, enfim. Então, trazer à mesa a representantes da EBC é fundamental para mostrar que há outras formas de comunicação possível, que é algo que a América Latina discute isso há muito tempo, né? Mas especialmente da proposta de Nomic lá nos anos 70 para agora, né? Então, obrigado e fica aí, dia 4 de setembro em SICOM, lá na Universidade Católica de Brasília, em Taguatinga. Então, quem estiver no Congresso Brasileiro de Comunicação na etapa presencial pode acompanhar também um pouquinho mais dessa discussão hoje. E aí eu passo para a Juliana e para a Karina, né, agradecendo, como eu disse antes, né, para fazer alguma indicação, sugestão, se quiserem, né, podem comentar o que o Fernando falou também. Fiquem à vontade para a gente encaminhar para o encerramento. Em primeiro lugar, agradecer de novo, Anderson, o convite. Desculpa que a gente falou muito mais do que a Não. gente achou que iria falar, mas a gente vai percebendo também as camadas, né, do trabalho. E em relação ao que o professor Fernando acabou de relatar, a ideia também do centro de pesquisa, quando a gente debateu isso nos comitês, ficou claro também que não se trata de apenas uma via, né, a universidade injetar ideias e discussões, né, no funcionamento da EBC, mas também a EBC trazer, oxigenar, né, a produção acadêmica e também as atividades de ensino. Desde o
Fala, Não, Karina. só que esse centro, ele também valoriza o fato de que parte importante do pessoal da EBC é de pesquisadores, a gente produzindo pesquisa assim super relevante, né? E isso também é essa valorização interna do que já é feito na EBC hoje, né? E gente, inclusive, que dá aula em cursos e que traz essa experiência. Talvez o centro de pesquisa possa, inclusive, contribuir para isso, né? Que esse modelo de comunicação pública também, essas pessoas mais na docência, possam fazer essa contribuição também. Desculpa. Imagina. É, assim, pessoalmente, desde que a gente entrou no comitê e a gente tem acompanhado mais a produção da própria EBC, eu tenho trazido, claro, mais exemplos, né, da comunicação pública para as minhas próprias aulas, né, porque eu tenho acesso hoje a materiais que talvez eu não consumiria se eu não tivesse esse trabalho de acompanhamento. Então, eu percebi na prática, né, no meu dia a dia em sala de aula, como as questões da comunicação pública elas se fazem mais presentes. Mas eu concordo, Fernando, que eu acho que a gente precisa, mais do que necessário, já passou do tempo, repensar as diretrizes, no nosso caso, Karine e eu, dos cursos de jornalismo, né? Então, também, do ponto de vista pessoal, as questões da infância, das infâncias, né, e das adolescências, eu trago nos meus cursos, obviamente, porque eu pesquiso isso, mas não tem nada nas diretrizes do curso de jornalismo que, claro, você pode ler as diretrizes também a partir dessa ótica, você pode trazer essas discussões, porque as coisas estão lá estabelecidas, mas a gente pode talvez deixar isso de uma maneira mais clara, mais estruturada, né? Assim como as questões da comunicação pública, porque eu acho que também tem isso, né? Os professores que tratam dessa questão têm um interesse, olham para essas questões, mas você consegue estruturar um curso de jornalismo inteirinho, cumprindo todas as diretrizes, sem ter uma disciplina específica sobre comunicação pública. E talvez a gente devesse ter uma disciplina pensando nessas questões específicas, porque a gente pensa que os cursos é o que amarra, né? E a gente não tem, que eu saiba, né, dentro das diretrizes, nada que nos leva a essa disciplina, tanto que a gente não vê isso nos cursos, né? A gente vê essas discussões trazidas por pessoas específicas. Então, acho que pode ser uma questão importante do próprio centro, em pensar também em ações mais estruturadas para o ensino, que aconteçam independentemente das modificações das diretrizes. Então, a gente pode pensar em cursos de formação online para estudantes de graduação. Tenho certeza que tem colegas da IBC que fariam parte dessas aulas, até porque eles reportam também a necessidade de formação dos próprios quadros, né, de pessoas que entram na IBC por meio de concurso ou terceirizados, mas que não sabem, né, sobre essas questões, mas pensar como um fruto, né, desse centro, formações específicas para graduação e pós-graduação, que, como disse Karina, eles têm muitos doutores e mestres que também, né, são envolvidos com as questões da pós-graduação. Mas acho que, em diálogo com o que o Anderson disse, é sempre preciso pensar na questão estrutural, né? Como é que a gente amarra de modo que as coisas funcionem, independentemente de determinadas figuras trazerem essas discussões. E para isso acontecer, a gente precisa estar nesses fóruns, né? A gente precisa cobrar, isso demanda um esforço grande, um trabalho enorme, além do que a gente já tem no dia a dia, além da burocracia também que a gente precisa tratar, né, em várias questões também da universidade. Acaba não sendo fácil, porque você não consegue dar conta de tudo, mas a gente precisa estar lá, a gente precisa trazer mais gente, precisa trazer mais os estudantes também, né, para essas questões, né, os próprios alunos precisam entender que isso é uma questão importante, que deve fazer parte das suas discussões. Então, tem muitas camadas, mas eu acho que é isso, é ocupar todos os espaços possíveis e devagarzinho a gente vai construindo essa estrutura nas nossas pequenas atuações, né? Vai mudando aqui, vai mudando ali. Acho que não tem outro caminho, né, professor? É ir seguindo, né? E é isso, com esse senso de urgência que a gente percebeu, né? Que é preciso tê-lo, né? Porque a gente percebeu, infelizmente, né, as fragilidades, né, de processos que a gente achava que eram muito mais sólidos e que não são, e que coisas que a gente construiu ao longo do tempo se desfazem muito rapidamente. Então é isso. A gente não quer terminar essa fala de modo, né, não otimista. A gente percebe as conquistas, que é uma reconstrução, né, dentro da EBC, que muita coisa interessante já foi feita, tem sido feita, mas temos também a consciência de que é um trabalho longo a ser feito, que não vai se encerrar com a gente, muito pelo contrário, né? É só o começo disso tudo. É isso, gente. Agradecer também, corroborar o que a Juliana falou e dizer isso. Acho que a gente se entende muito mais nessa primeira eleição do comitê como abrir uma discussão
conquistar esse espaço, mas entendendo que tem uma trajetória para ser construída aí pelo campo e que a gente precisa estar atento e lutar para manter e entender esse espaço como um espaço importante para a gente estar nele. Agradeço novamente, Juliana, Karina, quem acompanhou entre idas e vindas, inclusive a professora Ilusca Coutinho, né, que foi um dos nomes que compôs uma das chapas em outro momento, que é a diretora científica da Intercom. A SUS consegue, nessa discussão, né, no ano passado, na 77ª reunião anual da SBPC, a Kemini Tahara, né, que é justamente, né, trabalhadora da IBC, que faz todo esse trabalho de divulgação da ouvidoria cidadã e é doutoranda na Universidade Federal Fluminense, participou conosco e a gente continuou esse ano, né, com essa temática, entendendo que era importante ter esse retorno. Acho que cumprimos muito bem esse papel com o fórum deste ano, né? E espero eu vou tentar editar ainda essa semana para colocar o vídeo no canal do YouTube da Socicom para que chegue a mais pessoas. A gente compreende também. O fórum foi no amanhã de uma terça-feira e todo mundo trabalha, tem outras atividades, ou está em outros grupos de trabalho, de pesquisa, nesse momento do Congresso Brasileiro. Mas é isso, né? A gente agradece e fiquem sempre atentos, né? Tanto aos sites da Ouvidoria Cidadã ou da própria Socicom e da Intercom, que a gente sempre manda algumas questões sobre isso, né? Então, obrigado e até a próxima.